Olá pessoal, estamos aqui em mais um K-Answers hoje para falar de preposições. As preposições do inglês são meio chatinhas mesmo, porque tem muitas e porque muitas vezes você usa uma preposição específica com um verbo específico e você tem que decorar, não tem jeito. E também por causa dos phrasal verbs, que são os famosos, digamos, verbos frasais, que são verbos que têm um complemento, geralmente uma preposição, e mudam de sentido. Então, vamos com calma. Eu acho que assim, a primeira grande encrenca com preposição, a gente já viu em alguns posts, inclusive, é in, at e on. Porque essas três são traduzíveis como em, mas elas são usadas em lugares diferentes e tem regrinhas, mas também tem algumas coisas que a gente tem que decorar. Então, por exemplo, in, geralmente você está dentro de algum lugar. Pode ser uma coisa fechada, ou pode ser uma coisa delimitada, uma coisa que tenha fronteira, que tenha um limite territorial, por exemplo, uma cidade, um país. Então você fala que você está in Brazil, em São Paulo, você pode dizer que você está in a building, né? Está dentro do prédio, você está especificando que você está dentro do prédio. At, geralmente a gente usa quando você está num lugar, mas você não está especificando onde exatamente do lugar que você está. Você pode falar I was at the movies, né? Eu estava no cinema. Você não está querendo focar aí no fato de que você estava dentro da sala de cinema vendo o filme. Você foi ao cinema, né? Então, meio genérico. Você pode falar que você está at the supermarket, né? Se você foi ao supermercado. Você não está dizendo que está dentro do supermercado, ou fora, ou pagando, ou no estacionamento. At the supermarket, você está no supermercado. E on, geralmente geralmente ele é mais fácil, porque ele exige contato de superfície. Então, quando você fala, por exemplo, I am on the beach, você está literalmente na praia, na areia. Se você fala at the beach, você está na cidade que tem praia. Não necessariamente você está na areia. Você pode estar tomando um sorvete, você pode estar no apartamento da cidade de praia. Então, o at e o on, aí é um pouco mais fácil de ver a diferença. Então, você pode falar, por exemplo, the book is on the table. Por que você usa on aí? Porque tá na superfície. Então, outra coisa que as pessoas erram muito é a diferença entre on e at, quando você fala que a pessoa está sentada na mesa. Se você fala que a pessoa está sitting on the table, a pessoa está literalmente sentada em cima da mesa. Se você fala que a pessoa está sitting at the table, então a pessoa está sentada à mesa, né? Perto da mesa. Está numa cadeira, mas está sentada à mesa. Então essa diferença também é muito importante. On sempre quer dizer que a pessoa está em cima com contato físico. E at geralmente tem essa coisa mais assim, genérica, essa coisa de proximidade. Como em português, alguns verbos exigem uma preposição específica. Então, por exemplo, se apaixonar. Em português, você sempre se apaixona por alguém. Em inglês, você se apaixona com alguém. To fall in love with someone. Ou a gente pode falar, por exemplo, quando você fala de listen. Em inglês, é ouvir. Em português, a gente não precisa de preposição, né? Você ouve alguém. Em inglês, você listen to someone. Você ouve para alguém, digamos assim. Assim como gostar, em português a gente gosta de alguma coisa. Em inglês a gente só like. I like pasta. Não tem nenhuma preposição aí. Phrasal verbs. Os phrasal verbs são assim, digamos, eu considero eles a última fronteira do inglês, porque são muitos. A gente passa a vida inteira aprendendo e eles, assim, têm muitas variantes. Muitas vezes o mesmo phrasal verb tem sentidos diferentes dependendo do contexto e eles mudam completamente de sentido se você mudar a preposição. Então, digamos, por exemplo, se você fala, a gente já viu esse verbo, inclusive, esse phrasal verb em um post, to give up. To give up é desistir, né? Você dá pra cima, você desiste de alguma coisa. Se você give in, aí você cede a alguma coisa, ou alguém, né? Então, só a preposição muda já completamente o sentido do verbo. Isso é outra coisa também que a gente tem que aprender aos poucos, como vocabulário. Phrasal verb é uma coisa que a gente vai pegando ao longo da vida inteira, dentro de contextos específicos. Tem phrasal verbs que você só usa em um contexto específico. Então,
aos poucos a gente vai vendo, mas não fiquem com medo aí das preposições, porque como no português elas são muito importantes e elas têm a sua função e elas muitas vezes precisam ser decoradas em conjunto com o que elas alteram ou ajudam, né? O verbo, ou expressão, ou phrasal verb. Então, é uma coisa que a gente vai pegando mesmo aos poucos. E eu acho que, assim, como sempre, tentar absorver o máximo possível de listening, reading, para ir se acostumando com elas. E se tem alguma que você erra muito, de repente, anota em algum lugar na casa para você decorar. E realmente você vai ver que aos poucos você vai ficar cada vez mais acostumado com estas palavrinhas curtinhas que ajudam muito a nossa vida. Beleza, pessoal? Então, ficamos aqui e até a próxima.